Eu quero saudar a igreja aqui presente com a paz do Senhor Jesus. Expressar minha gratidão. Logo mais estaremos viajando, retornando para casa. Louvo a Deus pela vida do pastor Adonias, da equipe pastoral, desta igreja tão abençoada. Sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Glória a Deus. É um prazer conhecer aqui a esposa do pastor. A princesa já tinha conhecido, a pequenininha, o primogênito também, agora também a mamãe. O pastor disse que era uma jovem, realmente, uma garota ainda assim. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Podeis assentar. Deus, o Pai, enviou Jesus, o seu Filho. João capítulo 1. Nesta passagem bíblica de João capítulo 14, nós vemos o Pai e o Filho enviando o Espírito Santo. E agora, a Trindade missionária envia a igreja e os crentes em particular para cumprir a grande comissão. Repito, grande comissão. Não é uma grande sugestão, é ordem, não é uma opção, é um mandamento. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa relação com Jesus depende da submissão à orientação do Espírito Santo. Nós vemos em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 25 a 32, assim diz o texto sagrado. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Diz ainda o texto sagrado: e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, David Livingstone já dizia: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Jesus tinha discípulos e deles também fez missionários. Esta missão repousa sobre cada um de nós. Fomos chamados por Cristo para proclamar as grandezas, as maravilhas que Ele fez, faz e fará. Pois Ele nos transportou do império das trevas para o reino, para o seu reino de amor, para que cumpramos este propósito. O maior obstáculo ao nosso crescimento e ao cumprimento da grande comissão não é a perseguição, não é Satanás, somos nós mesmos.
a despeito da perseguição, a despeito das lutas, nós podemos, se decidirmos, investir. E esta escolha, esta decisão é nossa. Deus não escolhe por nenhum de nós. Ele, quando muito, dar uma dica, dar uma orientação, Deuteronômio 32, dá uma ordem, podemos assim também afirmar, mas a decisão é nossa. Em Deuteronômio 30, ele diz: escolhe, pois, a vida, mas a escolha, a decisão sempre será nossa. Simeão foi guiado pelo Espírito e se relacionou com Jesus, para que possamos estar alinhados com o coração de Jesus. O coração de Jesus pulsa 24 horas por dia, e o pulsar do coração de Jesus é: dai-me vidas, dai-me paraguaios, dai-me indonésios, dai-me moçambicanos, dai-me indígenas. A quem, pois, enviarei? Foi o brado da Trindade em uma reunião celestial, que logo mais adentraremos nela. Essa resposta, ela é individual, depende da nossa decisão. John Bevere disse que não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo se torna frio, monótono e mundano. Retire o Espírito Santo da igreja e se tornará uma mera instituição religiosa, um clube, mas não a igreja do Deus vivo. Nós precisamos, dependemos, e hoje eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo em missões. Afinal de contas, nós estamos vivendo a dispensação da graça, que também é chamada a dispensação do Espírito. Esta é uma dispensação que Deus nos escolheu. Nós não nascemos por acaso. Deus escolheu a nossa família. Deus escolheu aonde nascermos, o local aonde nascermos. Deus, Ele fez tudo segundo a sua presciência. Foi para este tempo que Deus te trouxe a este mundo. Foi para este momento que o Senhor te chamou. Há uma grande obra a fazer, e Ele está pronto. Quem crê nesta verdade, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Se nós cumprirmos o versículo que diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo estará sentado à destra do Pai. Se nós pensarmos continuamente no céu em todo o tempo e orientarmos a nossa vida segundo esta perspectiva, tudo que faremos visará a eternidade e Deus será glorificado. Nós vemos a igreja do primeiro século, uma igreja que alcançou o mundo conhecido de então. Ela alcançou porque ela foi revestida com o Espírito Santo por ocasião do Pentecostes. Penta, 50, Costes, colheita. Era o 50º dia da colheita. Diz a Bíblia que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, soprou-se um vento, um som veemente. Quando o Espírito vem, há som. Quando o Espírito vem, há barulho. Quando o Espírito Santo vem, há movimento. E a igreja já tem orado para o Espírito Santo vir. É bem verdade que Ele está no nosso meio, Ele está em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. O santo do santo de Deus na terra é o nosso coração. Mas nós clamamos: vem, Espírito Santo. E se Ele encontrar lugar, Ele vai se manifestar, trazendo transformação, nos moldando a imagem de Jesus. Jesus vivia segundo um plano pré-estabelecido para o Pai. Tudo que Jesus fazia era relevante, fazia a diferença, porque Ele vivia para a glória do Pai. Meu Pai trabalha até agora, e eu também. Bendito é o nome de Jesus. Se queremos trabalhar como Jesus, parecer como Jesus, devemos seguir as suas pisadas, devemos sentir aquilo que traz dor ao seu coração, para que aprendamos a chorar com os que choram, porque há um povo clamando por um missionário que nunca chega,
por uma igreja que nunca envia. Tudo começa aqui. A seara da terra está madura, os campos estão brancos. Se nós não colhermos, irmãos, a seara vai apodrecer e Deus vai requerer da nossa mão o seu sangue. É muito sério, é questão de vida ou morte. Aleluia. Todas as vezes que a igreja buscou o poder do Espírito Santo, ele se manifestou e houve despertamento. A igreja saiu das quatro paredes, a igreja alcançou no hospital. Às vezes nós oramos: Senhor, visita o hospital, Senhor, visita o presídio. Mas, meus irmãos, a igreja é o corpo de Jesus na terra. Nós somos a boca de Jesus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus. Quando você for no hospital, Jesus vai com você, e Ele vai. É bem verdade que tem ocasiões especiais, e agora eu acabo de lembrar-me de um testemunho bem interessante, de um irmão por nome José, que se converteu. Ele, na sua simplicidade, ele dava uma escapulida do trabalho ao meio-dia, ia no templo, dobrava os joelhos. Ele não sabia orar, ele não desenvolveu muito, mas Deus, ele não está preocupado com palavras rebuscadas dentro do vernáculo. Deus contempla a sinceridade do coração. E ele dobrava o joelho e dizia: Jesus, José chegou. Era o que ele dizia todos os dias. Um dia ele adoeceu e não foi. O pastor sentiu falta dele na igreja, ele não apareceu. José estava doente, estava no hospital, era meio-dia, quando de repente no leito José escuta a voz: José, Jesus chegou. Se você buscar, você vai achar. Se você honrar, você será honrado. Se você desprezar, você também será desprezado. Bendito seja o nome de Jesus. É importante salientar que o ministério cristão não é medido pelos resultados, e sim pela lealdade ao Senhor. E só haverá lealdade se houver unção, se houver a presença bendita do Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era no poder do Espírito. Ontem eu falei um pouco sobre isso, que ele fez como homem, tudo. Inclusive ele disse: se vocês crerem em mim, também farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que esta. Isto é uma prova cabal que ele era homem, porque se ele estivesse fazendo como Deus, como era que nós poderíamos fazer mais do que Deus faz? Foi como homem. Jesus foi usado pelo poder do Espírito Santo, e o mesmo Espírito está conosco nesta noite, neste lugar. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Deus tem surpresa para a sua igreja. Aleluia, aleluia. A evangelização dos povos depende da igreja. Não é quando Deus vai alcançar, é quando a igreja vai obedecer. Movimente-se e Deus se moverá com você. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus se aproximava ali do Jordão, João Batista, seu primo, o viu à distância, e por divina revelação ele bradou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, aleluia. Lá na Páscoa o Cordeiro tinha que ser de 1 ano. Na vida útil, na expectativa de vida de um Cordeiro, 1 ano é quando ele está no maior vigor. Ele não podia ter manchas. Jesus, no seu maior vigor, aos 33 anos, sem nenhuma mácula, em tudo foi tentado, mas na sua boca não achou-se engano. Ele venceu a tentação, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, e ele está com você. Você não é apenas um vencedor. Um certo pastor chegou para uma irmã idosa que estava doente. Ele foi visitar aquela ovelha, e ela fez uma pergunta: pastor, o que significa mais do que vencedor? E o pastor começou a refletir, mas antes de responder: mais do que vencedor é ter a certeza, a irmã respondeu,
que antes de adentrarmos na luta, já temos a garantia da vitória. Não tememos o futuro, porque Deus já está no futuro, esperando por nós. Aleluia, Ele nos escolheu desde o ventre. Jeremias: desde o ventre materno te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Não digas, eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e tudo quanto te ordenar falarás. A Bíblia diz que o Senhor está conosco desde a mais tenra idade. Ele nos conduz pela mão, e lá no Salmo está escrito que depois Ele nos receberá nos tabernáculos eternos. Bendito seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Gênesis 22, versículo 13 e 14. Jesus é o Cordeiro para salvar uma pessoa. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Jesus é o Cordeiro suficiente para salvar uma família. Isaías 53. Jesus é o Cordeiro suficiente para salvar uma nação. 53:8. E João capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus que é capaz, suficiente, verteu sangue para salvar o mundo inteiro. Todo aquele que crê salvar-se-á. Hoje é noite de salvação nesse lugar. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o momento oportuno. Hoje a porta ainda estará aberta. Quem pode bendizer e glorificar o nome de Jesus? Queridos irmãos, Jesus tinha uma vida de oração constante. Por isso o seu ministério foi tremendo e eficaz. Os discípulos viam Jesus orando. Ele levantava-se pela madrugada. Ele orava em regiões desérticas. Os discípulos estavam andando com o Senhor há muito tempo. Eles sabiam das suas limitações. Eles viram o Senhor fazendo milagres. Mas interessante que a oração, o pedido dos discípulos não foi para que Ele lhes desse sabedoria para administrar. Porque convenhamos, Jesus sabia fazer as coisas acontecer. Ele administrava com maestria. Eles não pediram a Jesus para curar, eles viram Jesus curando. Eles pediram: Senhor, nos ensina a pregar? Não. A ensinar? Não. Senhor, nos ensina a orar. Você nunca será maior do que o seu ministério de oração. A vida de oração é que fará a diferença. Invista tempo com Deus, invista tempo de qualidade com o Senhor. Afinal de contas, estamos na dispensação do Espírito. É bem verdade que o ministério da morte começou no Monte Sinai, mas lá no Calvário, lá na cruz, ele findou. Aleluia, porque em Colossenses capítulo 2, versículo 14, está escrito: havendo ele riscado a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi para a cruz, suportou a cruz, sofreu na cruz, pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 11, pelo Espírito, Jesus foi ressuscitado da morte. Atos capítulo 1, versículo 2, pelo Espírito Santo deu preceito aos discípulos depois da ressurreição. Tudo que Jesus, diga comigo, tudo que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, havia uma tradição que muitas famílias, não todas, mas muitas, cumpriam, observavam. Quando o jovem estava noivo com uma jovem, ele se despedia e não encontrava mais aquela jovem até as bodas. Ele saía para trabalhar, para preparar os recursos. No entanto, aquele jovem ia preparar, ele escolhia
um amigo da sua confiança, o qual a Bíblia chama um amigo do noivo, para que fosse eventualmente visitar a noiva. Note que aquele amigo não ia quando queria, ele ia quando o noivo queria que levasse para a noiva informações e trouxesse da noiva notícias. A noiva estava preparando-se para as bodas. No entanto, antes, quando o noivo enviava o amigo para visitar a noiva, ele não podia enviar sem que com ele fosse presentes preciosos, joias de valor. Porque era a responsabilidade do noivo enviar as joias para que a noiva fosse adornada para o dia das bodas, do casamento. Se a noiva não tivesse com as joias adornadas, a responsabilidade era do noivo. Agora, quando o amigo era enviado pelo noivo, a noiva tinha que preparar um banquete. Não era para o amigo, era para o noivo. O amigo seria apenas a testemunha dos dotes, da habilidade da noiva, das qualidades que ela estava preparado para cuidar de um lar, da família, sempre trazendo para as Escrituras Sagradas: Jesus Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, o amigo do noivo é o Espírito Santo. Jesus manda mensagem para a igreja por meio do seu amigo, e esta mensagem nós já ouvimos na mensagem cantada, na mensagem pregada, mas também o amigo do noivo, o Espírito Santo, ele colhe as notícias da igreja, ele leva o nosso culto que estamos ofertando e coloca lá diante do altar. Ele diz para Jesus: a noiva está reunida, a noiva preparou banquete, a noiva está te adorando, recebe estes louvores. Será se o Espírito Santo vai levar a notícia da noiva neste lugar? As notícias também sobem através das orações. Através das orações o noivo conhece as nossas necessidades. Ei, deixa o Espírito Santo levar notícia de você nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Todo o processo era precedido por uma entrega de uma medalha. Essa medalha que o noivo dava, a noiva dizia assim: consagrada a mim. Ele levava uma parte da medalha, ou levava uma medalha semelhante, até o grande dia. E este dia breve acontecerá. Salmo de número 24. A igreja já tem se encontrado com Jesus. Nós vemos lá Jesus na frente: levantai-vos, ó portais eterno, as vossas cabeças, porque está entrando o Rei da Glória. Canta um coral angelical de um lado, o outro coral pergunta: quem é, pois, o Rei da Glória? O outro coro angelical diz: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus vai entrar, a igreja vai entrar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem esta esperança se santifique, assim como Ele é santo, diz as Escrituras Sagradas. Aleluia. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos fala desta relação com o noivo, e é imprescindível a comunhão com o Santo Espírito, para que possamos estar segundo o propósito do Senhor, nem além, nem aquém, nem avançando sem uma orientação, porque até isso, até nas pequenas coisas, nós devemos estar sensíveis à orientação do Espírito Santo. Eu estava hoje almoçando com o pastor, de repente eu senti uma inquietude no coração, e na hora daquela inquietude, eu não entendi, então comecei a orar por cada funcionário que, ali daquele restaurante. Comecei a pedir para que o Senhor comece a trabalhar na vida dele, se revelasse. Eu me lembro de um certo irmão. Esse irmão foi muito usado por Deus. E alguém perguntou: pastor, quanto tempo o senhor passa de oração? Ele disse: eu não passo mais do que 15 minutos de oração. Ficou surpreso. Mas também eu não fico 15 minutos sem orar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem ser um homem de oração,
é estar sempre orando, é estar sempre clamando, é estar sempre pedindo, porque a oração é a conexão do nosso coração com o trono. É o encontro da fraqueza humana com a onipotência divina. Quando uma oração sincera sobe, Deus recebe no céu como um cheiro suave nas suas narinas, e Ele estende a mão e intervém na terra. Prodígios acontecem, portas fechadas se abrem. Aliás, Ele abre porta aonde não tem porta. A especialidade dele é o impossível. Você não tem, mas Ele tem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. No entanto, meus irmãos, é necessário aprendermos que o Senhor quer nos conduzir a uma nova dimensão. Hoje, ali no quarto, eu vi vários vasos. E eu vi vasos sobre vasos, assim como se coloca copos. Eu não vi o que estava na base, nem vi o que estava no topo. Eu vi vários vasos. E os meus olhos focaram na borda dos vasos. E eu, depois pensando naquela visão, na borda dos vasos, e eu entendi que ali é mudança de nível. Eu não sei qual o nível que você está, se você está no início, no meio, mais acima, eu não sei qual o nível da tua vida espiritual, mas eu vim te dizer que Deus quer te conduzir a um novo nível espiritual, desde já. Nós vemos Isaías, capítulo de número 6, que Isaías já conhecia a Deus em um nível, mas a partir do capítulo 6 ele muda de nível. Ele tem uma experiência pessoal, um conhecimento íntimo. A grande vontade de Deus é fazer-se conhecido. Conheçamos, Oséias 6:3, e cresçamos em conhecer ao Senhor. Deus quer que o nosso conhecimento cresça, porque nós viemos a este mundo não simplesmente porque temos uma missão a cumprir, mas sobretudo porque temos um Deus a conhecer, a adorar, a usufruir da sua presença. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, Deus pode usar circunstâncias adversas para nos aperfeiçoar. Deus não desperdiça o sofrimento de crente. Todos nós estamos nesta vida, mas cedo ou mais tarde atravessaremos desertos. Agora, o deserto não é feito para nós ficarmos. O deserto não é coveiro de crente, não. O deserto é a escola superior do Espírito Santo. Todos os servos de Deus na Bíblia atravessaram o deserto. Você, talvez possa alguém dizer aqui, um jovem, não sei, mas pastor, eu nunca passei pelo deserto. Não se preocupe, você já está cadastrado na escola do deserto, mas cedo ou mais tarde você passará. Por isso é melhor passar preparado do que despreparado. Prepara-te, Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Cuidado, meus irmãos, porque lição não aprendida é lição repetida. Diga comigo, lição não aprendida é lição repetida. Deus tinha um plano glorioso na vida de Isaías, mas naquele nível que ele estava não dava para cumprir. Isaías já era profeta, até o capítulo 6 ele já estava profetizando, mas Deus fez um chamamento especial naquele dia. A Bíblia diz que ele teve um arrebatamento de sentidos, o seu corpo permaneceu na terra. Arrebatamento de sentido é quando os 5 sentidos, os nossos visão, audição, tato, paladar, olfato, são arrebatados a uma dimensão espiritual. E ele vê o mundo espiritual, ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. Ele vê os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santo. Deus Pai é santo, Deus Filho é santo e o Espírito também é santo. A trindade missionária estava naquela reunião celeste. Era um culto de adoração. Deus permite Isaías adentrar naquela dimensão. Ele fica observando aquilo deslumbrado, maravilhado. A glória de Deus está sendo manifestada. Deus permite Isaías ouvir uma conversa da Trindade Santa. O Senhor queria se revelar, e note que ele se aproximou de Deus. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele reconhece a sua pecaminosidade, a sua indignidade. Sabe quem é que mais chora na igreja? Não são os maiores pecadores, são aqueles que estão mais próximos dos pés de Jesus, são aqueles que estão mais próximos do trono de Deus. Meus irmãos, é tempo de
converter-nos e chorarmos diante do altar. Poupa, Senhor, o teu povo, poupa, Senhor, as nações, poupa, Senhor, os povos, aleluia. É tempo de clamarmos, como diz lá o evangelho que escreveu Mateus no capítulo 9, o Senhor Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor das searas, para que envie ceifeiros para a sua obra, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Agora tome cuidado, lá no último versículo do Mateus 9, eles clamaram por obreiros. Capítulo 10, versículo 1, eles se tornaram a resposta de sua oração. Há um campo esperando por você, há vidas que estão aguardando por você. Você vai ser a resposta de Deus. Deus vai te levantar. Ore, interceda, porque a oração, antes de mudar as coisas, as circunstâncias, a oração muda quem ora, uma oração muda quem clama. E o Senhor diz em alto e bom som nesta noite, neste lugar: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer se revelar. Será se é um coração que deseja? Será se é alguém que está com fome das coisas de Deus? Porque nesta noite o banquete está posto, mas para se alimentar tem que ter fome, tem que ter desejo, tem que ter anelo. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Senhor. Os irmãos conhecem o servo. É um animal arisco, é um animal que não tem um reservatório de água. Ele anda por regiões desérticas sempre procurando água, e quando ele não encontra água, o seu corpo, o seu couro começa a ressecar, ele começa a sentir dores, começa ali até mesmo ferir, e o predador a quilômetros de distância sente o odor, porque o seu olfato é muito poderoso, e o servo fica ali atribulado à procura de água, e de repente aquele predador vem em busca da presa, em busca do servo. Ei, quando o crente deixa de beber da água da vida, ele começa a soltar um odor desagradável, ele começa a dar legalidade ao inimigo de se aproximar. Mas o servo desesperado, sentindo dores, já começa a sangrar, o seu couro fica ressequido, o predador vai chegando, quando de repente o servo encontra um rio de águas vivas. Ele não só bebe, ele mergulha naquele rio. Enquanto bebe, ele se aprofunda. Aleluia. Deus quer te conduzir ao rio da água da vida, a um tempo de profundidade. Aleluia. Quando ele entra naquelas águas vivas, as águas trazem purificação, aquele odor desaparece, a ferida é sarada, o predador à distância fica atribulado sem saber aonde está. Ei, se você estiver no rio de Deus, se você estiver à sombra do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. É palavra de Deus, é promessa bíblica. Creia, descanse e glorifique ao Senhor. Não sei quanto tempo Isaías passou, se 2 minutos ou 2 horas, até porque o tempo lá é diferente do tempo daqui. Não é o Cronos, é o Kairos. Bendito seja o nome do Senhor. O fato é que ele estava experimentando uma visão celestial. Deus estava se revelando para o seu servo, e a partir daquele momento o ministério de Isaías mudou, porque Isaías mudou de nível. Ele teve uma revelação da glória de Deus. Aleluia. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Outro dia estava o pipoqueiro em frente à igreja, eu cheguei e disse: coloque aí uma boa medida. Aí ele pegou, boa medida, recalcada. Aí, recalcada, sacudida. Aí eu transbordante. Aí, aí a pipoca transbordou. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus diz: pedi, buscai, batei. A nossa oração, ela deve crescer em intensidade. Pedir, buscar, bater. O fervor na oração são as asas que a conduzem à presença de Deus.
Bendito é o nome de Jesus. É o Espírito Santo que faz isso. Quando a gente sente a presença do Espírito Santo, aleluia, as nossas orações vão ficando mais fervorosas. Bendito seja o seu santo nome. Queridos irmãos, Luciano Subirá também fala dessa passagem de uma maneira muito especial, e eu quero trazer uma perspectiva nova a partir deste texto. Quando a Bíblia fala sobre o limiar do tempo se movia, representa a nossa religiosidade, a nossa maneira litúrgica de cultuar, de se comportar, a formalidade do templo. Deus quer sacudir a nossa religiosidade. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz que havia uma nuvem, havia fumaça. Fumaça na Bíblia normalmente representa a glória de Deus. A nuvem turvava a visão. O Senhor quer turvar a visão que nós temos até aqui dele, aleluia, porque antes de plantar, às vezes é necessário arrancar o que estava construído, para que seja lançado um novo alicerce, para que seja lançada uma nova construção. O Senhor sabe como trabalhar. Ele trabalhou na vida do profeta, e hoje à noite, pela exposição da sua palavra, Ele também estará trabalhando em nossas vidas. Aliás, Ele já começou, desde quando o culto começou, aleluia. À medida que a gente vai adorando, vai se conectando com o trono, nós vamos recebendo do Senhor. Isaías viu os reis no alto e sublime trono, mas a Bíblia diz que foi no ano que morreu o rei Uzias. Quem era Uzias? Uzias era um rei poderoso, talvez depois de Davi, no reino dividido, foi o maior guerreiro. Ele estabeleceu, segundo as Crônicas 26, um grande exército. Ele fez reformas socioeconômicas, ele cuidava da agricultura. Uzias, ele era tão preparado que a sua fama chegou até a entrada, às portas do Egito. O Egito era a potência da época, então Uzias levou Judá a se tornar uma grande potência mundial. Os reinos vizinhos se tornaram vassalos, eram tributáveis, eles pagavam tributo a Uzias. A situação de Judá era próspera. Sabe por quê? Porque Uzias era aconselhado por um sacerdote que temia a Deus. Mas diz a Bíblia lá em 2 Crônicas 26, que quando Uzias buscou o Senhor, ele prosperou, mas depois de próspero, o seu coração se exaltou. E Deus conhece um orgulhoso de longe. Deus aborrece o orgulho. Para a sua própria ruína ele se orgulhou, e ele começou a cometer erros. Inclusive ele se exaltou tanto, que ele entrou no santuário com incenso. O incenso representa as orações. Não era a função do rei, era do sacerdote. Até que Azarias entrou com 80 sacerdotes, e quando viu aquilo, o impediu. Ele ficou tão irado, que ele ia mandar punir, prender o sacerdote. Mas antes de fazer isso, brotou na testa de Uzias a lepra. Quando ele percebeu que estava leproso, Deus o havia ferido, os sacerdotes rapidamente tiraram do santuário, ele mesmo quis sair, e ficou vivendo isoladamente. Uzias, neste texto, fala de mudança de reis. O rei Uzias, que há em nós, simbolicamente, precisa morrer, para que o Rei da Glória possa se manifestar. Agora, como Uzias morreu? Não foi de uma vez. Sabe quando foi? Foi quando os sacerdotes tomaram a decisão de resistir. Deus feriu Uzias. Quando nós tomarmos a decisão, Deus vai ferir Uzias que há em nós. Ele não vai morrer de uma vez, mas ele vai morrer à semelhança da lepra do leproso, gradativamente. Aleluia. O mal que há em nós, essa busca interesseira que há em nós, que muitas vezes se manifesta na hora da oração, ela vai morrer. Nós vamos no templo adorar o Senhor, não pelo que Ele nos deu, ou porque Ele não vai nos dar. Nós vamos adorar pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Aleluia. À medida que estamos, aleluia, de acordo com o projeto de Deus, Uzias vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e o Rei da Glória vai se manifestando, vai se manifestando, vai se manifestando.
alegrando. Ei, alegra o teu coração, alegra o teu coração. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os rebanhos sejam arrebatados dos currais, aleluia. Ainda que não haja raiz nem ramo, o Senhor da glória vai sair ao teu encontro, e a glória de Deus vai resplandecer sobre você, e o Senhor vai trazer salvação, salvação para você, salvação para a sua família. Eu sei que a salvação é individual, mas o projeto de Deus é coletivo, é com a família. Não desista dos seus, não desista dos seus. Mães de joelhos, filhos de pé, e se eles tropeçaram, 7 vezes cairá o justo, e o Senhor o erguerá, porque o Senhor quer alcançar os povos, as nações, aleluia. Muitos missionários que estão por aí, nos bares, nas esquinas, quem vai buscá-los? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Meus queridos, é muito sério, mas o Senhor nos chama para esta vida de comunhão, esta vida extraordinária. Essa busca interesseira tem que morrer em nós. Eu vejo uma referência de alguém que não tinha essa busca, esse interesse pessoal, na vida do profeta e sacerdote e líder e libertador Moisés, capítulo 33 do livro de Êxodo, quando Deus disse: eu não vou convosco, o meu anjo vai adiante de vós, mas eu não vou, Moisés. Sabe o que Moisés disse? Se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar. Para Moisés, o que era importante não eram os presentes de Deus, era a presença do Senhor. Não eram as bênçãos, era o abençoador. Diferentemente de Jacó, é bem verdade que muitos usam aquele texto que Jacó lotou o anjo de uma forma, eu mesmo já preguei dessa maneira, mas eu quero apresentar uma nova perspectiva. Quando o Senhor, o anjo do Senhor, falou para Jacó, e quando o dia já estava para raiar, o anjo do Senhor falou: deixe-me ir, porque já está raiando. Sabe o que Jacó fez? Eu não te largo enquanto não me abençoares. Em outras palavras, para Jacó o que importava era a bênção, era o presente e não a presença. Meus irmãos, Uzias que há em nós precisa morrer, porque o Rei da Glória quer se revelar. Quem pode dizer glória a Deus? É necessário, meus irmãos, vivermos esse plano na íntegra. E se Deus é quem Ele diz que Ele é, a única verdade que importa nesta vida é vivermos para esse Deus, para cumprir o seu propósito. Bill Sullivan disse: a evangelização do mundo não está esperando a ação de Deus, mas a obediência dos cristãos. O livro de Atos, os irmãos lá da Indonésia traduziram esses dias o livro de Atos. É o manual de missões, é o livro do Espírito Santo. E nós vemos no capítulo 2, o dia de Pentecostes se cumprindo. Nós vemos a necessidade do batismo no Espírito Santo. Após converter-se, a pessoa recebe o Espírito Santo, mas desde já tem que começar a buscar o batismo. Há quem diga que não há necessidade, mas se isso fosse verdade, Jesus também morreu por nós, então não havia necessidade de buscarmos a salvação em Jesus. Então, após a conversão, a sua prioridade número 1 deve ser buscar esta comunhão com o Espírito Santo, é buscar o batismo com o Espírito Santo, este revestimento de poder. Certa vez perguntaram a D.L. Moody: o que fazer para começar um avivamento na igreja? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Agora, meus irmãos, é necessário que a igreja esteja orando por sua liderança, porque se não houver oração nos bancos, haverá um púlpito sem poder. A responsabilidade é de cada um de nós. É necessário tirarmos as cinzas, para que o espírito, cinza simboliza, representa pecado. É necessário removermos as cinzas do altar do nosso coração, para que o Espírito Santo possa acender as brasas, para que o Espírito Santo possa acender esta fogueira santa. Bill Johnson já dizia: a responsabilidade de Deus é de acender o fogo, mas a do sacerdote é de manter a fogueira acesa. Quem está entendendo diz amém.
É necessário desenvolvermos esta comunhão íntima, crescente, constante com o Espírito Santo. Comunhão no grego é koinonia. Koinonia significa companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, compartilhar, relação social, parceria, participação conjunta e associação mútua íntima. Eu quero falar apenas de 3 aspectos. Companheirismo é relacionamento amigável, que significa amizade, compartilhar juntos. Vamos caminhar pelo texto sagrado. Em Atos 20, versículo 22 e 23, nós vamos ver o companheirismo entre Paulo e o Espírito Santo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Pedro também, quando meditava a respeito de uma visão, Atos capítulo 10, versículo 19 e 20, disse o Espírito Santo: estão aí 3 homens à sua procura, e portanto levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Atos capítulo 8, versículo 29, ouça, está escrito: então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Nós estamos falando de companheirismo com o Espírito Santo. Em Atos 16, 6 e 7 está escrito: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Os crentes do primeiro século, meus irmãos, tinham consciência do que é companheirismo constante com o Espírito Santo. A segunda palavra, significado, sinônimo é parceria. Está escrito que nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Nós somos companheiros de trabalho. Trabalhamos para Deus e com Deus. Ted Gregory falou: não importa quem somos, somos todos chamados a cooperar com Deus em seu grande plano de resgate e reconciliação, que é a evangelização do mundo. Diga comigo, companheirismo. Segundo, parceria. Terceiro, intimidade. Intimidade gera santidade, que traz autoridade e que nos leva a grandes conquistas. Intimidade é também um dos sinônimos da palavra koinonia. Temos que depender do Espírito Santo, temos que nos submeter ao Senhor. Agora, essa decisão é nossa. Não é por força nem é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jamais, meus irmãos, nós seremos cheios do Espírito Santo se resistirmos aos pequenos impulsos diários do Espírito Santo. Aqueles pequenos impulsos do cotidiano, obedeça. Pare o que você está fazendo e procure discernir, entender qual é a vontade do Espírito Santo nas pequenas coisas. Amém, meus irmãos? É necessário entendermos o que é intimidade, que é diferente de familiaridade. Eu estou caminhando para a conclusão. É uma coisa totalmente distinta. Familiaridade com o que é sagrado é algo muito perigoso. A gente perde o frescor, a alegria de ouvir a palavra, de estar na igreja, na presença de Deus. Familiaridade gera incredulidade. Intimidade gera fé. A familiaridade gera desvalorização, enquanto a intimidade gera uma valorização do que é sagrado e também da pessoa. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, 14. Temor, o que é temor? É uma profunda reverência. Devemos amá-lo com um amor reverente. Ele anseia ter comunhão conosco. Eu quero dar alguns exemplos de familiaridade e de intimidade. Nadab e Abiú eram 2 filhos do sacerdote Arão. Só 6 pessoas na terra podiam adentrar no Santo dos Santos: Moisés, Arão e seus 4 filhos. 2 deles, Nadab e Abiú, adentraram com fogo estranho, com fogo profano, algumas versões diz. Mas o que é profano? Profano significa, é definido como tratar o que é sagrado como se fosse comum. E eles foram fulminados. Meus irmãos, o outro exemplo
se encontra também no Velho Testamento, lá na arca, sobre a arca. A arca passou 20 anos, diga comigo, 20 anos, na casa de Abinadab, um levita. Não acontecia nada. Os seus filhos eram pequenos, cresceram vendo a arca ali no canto da sala, e não acontecia nada. Pelo contrário, ao invés de trazer bênção, trouxe foi juízo. Porque eles trataram aquilo como algo comum. Ele não tinham intimidade, não tinham temor, tinham apenas familiaridade. Quando Davi mandou trazer a arca, os dois dos filhos de Abinadab levaram a arca. Quando o boi tropeçou, a arca foi inclinando-se para cair. Uzá foi irreverentemente segurar a arca e Deus fulminou Uzá naquela hora. Davi ficou tão triste que a casa que ele encontrou foi de uma pessoa chamada Obed-Edom. Só foram precisos 3 meses a arca da casa de Obed-Edom. Diz o texto sagrado que Deus abençoou Obed-Edom, sua família e tudo quanto ele tinha. Sabe por quê? Porque a diferença era que Obed-Edom tinha temor, tinha respeito, tinha reverência. Abinadab e Obed-Edom representam 2 tipos de igreja, 2 tipos de ministério, 2 tipos de pessoa, 2 estilos de vida. Quando Deus não é honrado em um lugar, Ele procura outro para abençoar. A coisa mais desastrosa que tem é não aproveitarmos o tempo da visitação do Senhor. Isso é muito sério. Que o temor do Senhor venha sobre os nossos corações. Hoje também eu vi uma coisa assim diferente. Eu vi uma grande rocha. E naquela rocha, na base, eu vi um buraco na rocha, na penha. Mas era no formato de uma porta. E eu estava numa distância muito grande, e eu não via a dimensão toda da rocha. Eu via aquele pequeno espaço, porque como eu estava distante, eu via aquela porta ali, como as bordas de uma porta, mas num pequeno espaço, de repente eu avistava como que uma pessoa adentrando dentro. Depois que adentrava na rocha, se fechava. Era como se a rocha se fechou, é como se não tivesse mais, nunca tivesse uma porta ali. E eu pensando com aquilo, o que será isso, meu Deus? Meus irmãos, não podemos perder a oportunidade. A porta está aberta, mas ela vai se fechar. Chegou o tempo de nos levantarmos. Deus fala com quem está em pé. E eu quero convidar a igreja, com a permissão do pastor, a ficarmos em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus fala a quem está em espírito em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Que o seu coração esteja ajoelhado na presença do Senhor neste momento. Há uma grande obra e há a reverência, a presença de Deus, ela produz reverência e ela traz temor. E o temor é essa reverência santa. John Wesley dizia que a unção é a capacitação do Espírito Santo para fazermos as coisas como se fosse o Senhor Jesus. É o próprio Jesus curando e libertando através das nossas vidas. Eu não sei qual é o seu nível espiritual. Eu só sei que o Deus que se revelou lá em Isaías capítulo 6, Ele está conosco nesta noite, neste lugar. Poderoso para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para te levar para um outro nível. Bendito seja o nome de Jesus. E eu quero convidar as pessoas que querem mudar de nível, que querem fazer para o Senhor o que ainda não fizeram, que querem se lançar na presença de Deus como ainda não se lançaram. Se você assim deseja, venha até a frente. Deus, Ele é a fonte de toda paixão. Paixão é mais do que o sentimento, é uma escolha, é uma decisão, é uma realização de vida. Nós vamos orar agora por estes irmãos, estas irmãs, que virão buscar mais santidade do Senhor. Santidade não é o quanto conhecemos de Deus, ou quanto possuímos de Deus. Santidade é quanto Deus possui de nós. Renda-se ao Senhor, ao seu plano. Venha fazer parte da maior operação de resgate. Há recursos divinos à disposição da sua igreja nesta noite.
É bem verdade, meus irmãos, que a salvação é de graça, mas ser cheio do Espírito Santo tem um preço, e esse preço é altíssimo. Mas quem não paga o preço, pagará o prejuízo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, receber mais do Senhor, venha sem demoras. É bem verdade que não basta apenas vir, porque Deus não pode encher quem já está cheio de si mesmo. É necessário se esvaziar de si para poder ser cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. É o tempo de oportunidade. Se não for nós, quem? Se não for agora, quando? Em breve a porta fechar-se-á. Há 2000 anos a Bíblia diz que Jesus está nas portas. Então eu quero conjecturar, dizendo que Jesus já está com a mão na maçaneta. A qualquer momento a trombeta soará. E o que tens para fazer? Diz o hino de número 16: posso, tendo as mãos vazias, perante o Senhor me apresentar. Pastor, mas eu tenho tão pouco. O Senhor quer o teu coração. Jesus não quer muita coisa não, Ele quer o pouco que você tem. Pastor, mas a minha fé é tão pequena. Só basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Mostarda é tão pequeno que cabe na cabeça de um alfinete. Era uma multidão, uma grande carência, mais de 5.000 homens. Se juntar ali, se deduzirmos para cada homem ou mulher 10.000, se para cada dois adultos, 2 crianças, 20.000 pessoas. Como alimentar com 5 pães e 2 peixinhos? Mas o que aquele garoto tinha, ele colocou nas mãos de Jesus. Jesus estendeu a mão, abençoou, e o milagre vai acontecer. Eu quero profetizar de olhos abertos para você, portas abertas. Um ministério poderoso. O Senhor vai levantar jovens. Samanago ana anamana managandaraga candarábia. É tempo de restauração. É tempo de cura. É tempo, as irmãs e irmãos cantaram aqui do bálsamo que cura feridas. Aleluia, o bálsamo de Gileade vai vir sobre a sua mente, trazendo cura nesta noite. Mas também virá sobre as suas mãos, para você tocar, e o que você tocar, Deus vai abençoar. É bem verdade que às vezes temos dificuldade de se humilhar. Eu me vim nesta manhã descendo uns degraus, mas eu descia com tanta dificuldade, com tanto sem jeito. E o Senhor estava me dizendo que eu preciso aprender a me humilhar. Porque está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Vai descendo, vai reconhecendo a tua indignidade, vai se dobrando diante da glória, diante do senhorio, vai clamando, vai pedindo, vai chorando. Aleluia, é você e Deus agora, meu irmão, minha irmã. Enquanto você ora, nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto a igreja clama, os que não vieram à frente por bondade, ergam as mãos, abençoe os irmãos que vieram no altar. Oremos uns pelos outros. Aleluia. Quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, restituiu o que ele perdeu em dobro. Ei, clame pelos seus irmãos que estão no altar. Clame. Um exército missionário vai se levantar nesta igreja. Shuragandarábia. Deus conta conosco, Deus conta com você. Espírito, Espírito, vem, Espírito Santo, que desce como fogo, como línguas de fogo sobre cada irmão. Batiza com o teu Espírito, Jesus. Restaura vidas nesta hora. Você que não falava mais línguas, em nome de Jesus, receba graça, receba inspiração, receba autoridade de Deus. Seja renovada,
seja renovado. Aleluia, venha, venha como fogo, venha como fogo, venha, venha, venha. Xaragandarábia, xaragandarábia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por favor, interceda pelos irmãos que estão no altar. Interceda, 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 interceda. Clame,